É, então, pessoal, a gente vou abordar um pouquinho nessa palestra, né? O foco da aula prática do vídeo que vocês vão ver mais para frente é sobre esses modelos de avaliação de nocecepção periférica e central. Só que antes de chegar nessa parte prática, né, eu vou falar um pouco sobre o que é a dor, né? Como é que o processo doloroso ele acontece, como é que são as vias noceptivas envolvidas nesse processo. Então, antes de tudo, gente, a dor ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável que é associada a um dano real ou potencial do tecido, ou até mesmo descrita em termos de tais danos. E essa definição ela foi feita pela Associação Internacional para o Estudo da Dor em 2020. Na verdade, a associação, né, a IASP, ela existe desde a década de 80, só que essa definição é a definição mais atual para, né, o quadro de dor. E com certeza, né, gente, a dor, ela é um sintoma, né, que praticamente todos nós já sentimos em algum momento da nossa vida, ou de forma leve, moderada ou intensa, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui nessa palestra, nessa aula, como que estímulos podem ativar as vias nociceptivas, né? E a dor então ser percebida. É importante também a gente diferenciar o conceito de dor e inflamação. A dor, ela inclui os componentes que são associados, né, ao afetivo motivacional, né? Então, tem a ver com, né, o quanto a gente sente de dor frente a um estímulo. Então, por exemplo, nós seres humanos sentimos dor, né? Porque a gente consegue discriminar emocionalmente também aquele estímulo e não somente sensorialmente. Então, por exemplo, um mesmo estímulo aplicado a duas pessoas diferentes, ele pode ser sentido com mais ou menos intensidade, tá? Então, por isso que é muito comum as pessoas falarem, fulano, alguém chora de dor, né? Vamos pensar assim no estímulo que fosse um estímulo relativamente leve, né? Então, a gente poderia dizer que aquela pessoa é uma pessoa mais sensível àquele estímulo, né? Porque ela tem um componente emocional, afetivo, associado. Já a nocecepção, ela é um mecanismo pelo qual os estímulos que vêm da periferia são transmitidos ao sistema nervoso central, ou seja, é realmente a percepção desse estímulo nocivo que acontece perifericamente. Então, só para frisar bem, né? Então, a dor, ela tem um componente sensorial discriminativo, ou seja, conseguimos, né, o nosso organismo, ele consegue detectar a intensidade, localização, duração, o padrão temporal e também a qualidade desse estímulo nocivo. E esse componente sensorial discriminativo, ele é feito por uma área no nosso sistema nervoso central, conhecido como córtex somatosensorial. Já o componente emocional, afetivo, cognitivo, que tem a ver com a reação emocional, que é decorrente da percepção, ou seja, é toda a integração desse estímulo que vem da periferia com as áreas do sistema nervoso central, é feito pelo sistema límbico. Então, de uma forma bem resumida, quando a gente tem um estímulo, por exemplo, se eu estou cozinhando e eu encosto na panela quente, né? Então, eu tenho ali um estímulo térmico na periferia, que vai ativar os nociceptores. Esses nociceptores vão transformar esse estímulo num potencial de ação. Esse potencial de ação, ele vai ser propagado pelas fibras que conduzem esses estímulos até o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, essas fibras aferentes primárias, que a gente vai ver com mais detalhes para frente, elas chegam ao tálamo, onde a dor ela é realmente percebida. E o tálamo é a região do sistema nervoso central que organiza essas informações que vêm da periferia para centros superiores, como o córtex somatosensorial, que vai ditar a localização dessa dor, ou seja, como é que eu sei que quando, por exemplo, eu piso num prego, eu chuto o meu dedinho mindinho, eu sinto dor naquele local? É o córtex somatosensorial que diz isso para o meu sistema nervoso. Já, se eu sinto muita dor ou pouca dor frente àquele estímulo, é o sistema límbico. A dor, gente, ela é uma resposta protetiva, assim como também a inflamação. Então, a dor, quando ela acontece, ela sinaliza para o nosso organismo que tem algo de errado acontecendo, né?
Até porque a dor ela é um sintoma, principalmente quando a gente fala de dor aguda, que é esse mecanismo de proteção do organismo, e sempre vai acontecer quando um tecido ele é danificado, quando ocorre uma injúria tecidual. Então, por exemplo, quando você está andando descalço, pisa num prego, pisa num caco de vidro, né? Você tem ali uma injúria naquele local, que pode ser maior ou menor, dependendo do tamanho desse estímulo, né? Se for, por exemplo, um pedaço de vidro muito grande, vai promover uma lesão maior naquela região, né? E vai ativar ali os nociceptores presentes na periferia. Dor de cabeça, né? Também é um tipo de dor aguda. Neuralgia também, né, que é a neuralgia do trigêmeo, por exemplo, também é um tipo de dor aguda. E a dor aguda, ela é uma das causas mais frequentes dos pacientes que procuram auxílio médico, né? Então, várias pesquisas mostram que em torno de 80% da população procuram o sistema de saúde devido a essa morbidade. Então, como eu falei para vocês, a dor ela é um sintoma. Então, muitas vezes, ele é o sintoma é o sintoma inicial de alguma patologia. Então, é muito importante que a gente consiga, sempre que possível, né, conhecer bem o nosso organismo e sempre saber quando algo está um pouco fora ali do costume. Então, por exemplo, é claro, né, gente, que ter dor de cabeça, vamos dizer assim, é uma coisa normal, né? Você pode ter tido uma noite de sono mal dormida, isso refletir, né? E você ter como um sintoma uma dor de cabeça. Por exemplo, cheiros muito fortes, né? Eles acabam ativando e a pessoa tem, por exemplo, dor de cabeça. Então, se você sabe, se você conhece o seu organismo e sabe o que possa talvez ter deflagrado aquela dor de cabeça, você, né, sabe que é uma dor que está acontecendo para avisar o seu organismo que tem algo de errado, mas não se preocupa tanto. Agora, se, por exemplo, você tem dores de cabeça recorrentes, né, sem uma explicação, né, mesmo que subjetiva sua, é bom investigar, procurar auxílio médico, porque ela pode ser um sinal, um sintoma de uma patologia mais complicadora. Já a dor crônica, ela é resultante da persistência dos estímulos nocivos, né? Ou também pode acontecer em decorrência das disfunções do sistema nervoso periférico. Ao contrário do que muita gente pensa, pessoal, a dor crônica ela não é uma versão prolongada da dor aguda, né? Então, a dor aguda geralmente ela dura dias, né? Até no máximo 15 dias. E depois desses 15 dias, a gente pode dizer que a dor ela é uma dor crônica, né? Então, ela também está relacionada com a hiperexcitabilidade dos neurônios, que vão se despolarizar de forma espontânea, né? Ou seja, esses estímulos nocivos, eles vão liberar diversos mediadores que a gente vai falar com mais detalhe lá para frente, que diminuem o limiar de excitabilidade. Então, o paciente, ele sente muito mais dor, né? Então, há diversos exemplos de dor crônica. Então, tem aqui no slide, né? Dor neuropática, que pode ser causada, né, por exemplo, vírus da herpes zoster. Infecções por esse vírus levam a danos cerebrais ou danos dos nervos, né? Dor neuropática também, por exemplo, causada pelo uso de quimioterápicos. Então, é muito comum pacientes que fazem quimioterapia com fármacos da família dos taxanos, um exemplo é o paclitaxel, desenvolverem, mais ou menos após o terceiro ciclo com esse quimioterápico, a neuropatia induzida por quimioterápico. Então, um paciente, ele sente muito mais dor. O que é essa neuropatia? Né? É o paciente frente a um estímulo que não causaria dor, por exemplo, a alodimia, sentir dor, né? Então, por exemplo, um simples toque do tato no paciente que tem neuropatia, ele sente dor, né? Ou até mesmo a hiperalgesia. Então, a dor neuropática, ela hoje é um problema de saúde pública, porque ela vem crescendo tanto a sua prevalência quanto a incidência na população. Então, segundo também uma definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, é uma dor que ela vai permanecer por 3 meses ou mais, né? Atualmente, 600 milhões de pessoas
sofrem com um tipo de dor crônica no mundo, né? Lembrando, gente, que a dor crônica, ela não engloba só a neuropatia, ela engloba, por exemplo, a fibromialgia também, né? E essa dor crônica, ela afeta 1 em cada 10 adultos, né? E pensando em pessoas que ainda estão, né, em vida, vamos dizer assim, profissionalmente ativa, acomete de 30% a 40%, né, da população, e é a principal causa de absenteísmo, ou seja, as pessoas deixam de frequentar o seu ambiente profissional, né, precisam se afastar, entrando de licença, ou até mesmo se aposentando precocemente, por causa do quadro de dor crônica. Então, a dor crônica, quando não controlada, ela incapacita a pessoa não consegue, na verdade, não somente manter as suas atividades profissionais, mas também as suas atividades sociais, de uma forma geral, né? Então, é muito complicado, porque comete uma grande parcela da população e, infelizmente, a gente ainda não tem terapias, né, farmacológicas específicas para tratar a dor neuropática. O que nós temos hoje são terapias que são que amenizam e que aumentam a qualidade de vida, né? E uma vez que o paciente ele é diagnosticado com uma dor neuropática, por exemplo, ele não tem como se curar, ele tem como somente utilizar fármacos, medicamentos que vão exatamente aumentar a sua qualidade, diminuir um pouco esse quadro doloroso, mas ele pode entrar em crise, né, a qualquer momento. Então, tanto a dor aguda quanto a dor crônica, elas trazem respostas orgânicas negativas, né? Então, alteram o sono, podem levar à depressão, ansiedade, o paciente pode ter espasmos musculares, ele pode até mesmo ter hipertensão, arritmias cardíacas, náuseas e vômitos. Então, o médico, quando ele recebe um paciente que tem queixa, né, de quadros dolorosos recorrentes, ele tem que ser muito criterioso ao fazer o diagnóstico. Porque a grande discussão, né, do tema, né, dor, é que muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela tem quadros dolorosos muito intensos que acabam levando a essa depressão e ansiedade, mas muitas vezes o paciente não distingue que esse quadro depressivo e ansioso ele pode ser oriundo do processo doloroso, e quando ele procura, por exemplo, o psiquiatra não investiga a fundo se por trás daquela depressão ou ansiedade poderia ter uma patologia dolorosa, né? Então, muitas vezes acaba entrando com fármacos antidepressivos ou ansiolíticos sem tratar exatamente o que está ali por trás, que é a dor, né? E não necessariamente o processo depressivo ou o processo de ansiedade em si. Um parâmetro muito importante que a gente sempre aborda quando a gente fala de dor, né, é o limiar doloroso. Então, o que é o limiar? Ele corresponde a uma mínima intensidade de estímulo que é percebida como dolorosa. Então, nós, seres humanos, todos nós temos limiar de dor, mas nossos limiares, eles são completamente diferentes, né? Então, o mesmo estímulo, ele pode ser mais sentido por mim do que por uma outra pessoa, sendo que é aquele mesmo estímulo. Então, nós temos percepções de limiar diferentes, né? E esse limiar, ele vai variando também de acordo com a presença ou não de mediadores. Mediadores nossos endógenos, né, que são liberados e que podem aumentar o limiar. Então, são os mediadores que a gente chama de mediadores analgésicos endógenos, e a gente tem uma série deles, como os opioides endógenos, encefalinas, endorfinas, dinorfinas, serotonina e noradrenalina, ou também mediadores que diminuam esse limiar, que são os mediadores algésicos. Então, por exemplo, glutamato, substância P, bradicinina, óxido nítrico, né? Que são substâncias que estimulam os nociceptores e ativam as fibras nociceptivas, e também prostaglandinas e serotoninas, que são mediadores sensibilizadores dos nociceptores e também estimulam as fibras, né? Então, ali você tem uma despolarização da membrana, sem deflagração de um potencial de ação que é propagado até o sistema nervoso central. Então,
Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as etapas da nocicepção. Então, como eu falei lá no início, a dor, ela engloba o componente afetivo, motivacional, sensorial. E a nocicepção, ela é realmente associada à transmissão do impulso nervoso que leva à percepção da dor. Então, a nocicepção, ela pode ser, vamos dizer, dividida, né? Mas não que uma etapa aconteça separadamente da outra, porque tudo acontece em conjunto. Mas para a gente abordar didaticamente, ficar um pouco mais fácil, né? A gente separa para falar um pouquinho de cada fase, assim. Mas não esqueçam que isso está acontecendo praticamente ao mesmo tempo, né? Então, a primeira etapa é a etapa de transdução, que é quando o impulso doloroso ele é recebido pelos nociceptores e transformado em um potencial de ação. Em seguida, a gente tem a transmissão, que é quando esse impulso ele é conduzido do corno dorsal da medula espinal até, né, o sistema nervoso central. A modulação, que é quando esse impulso ele é modulado antes de chegar a níveis superiores da medula. A gente vai ver com mais detalhes nos próximos esquemas. E a percepção, que é exatamente a parte que é feita lá no tálamo, no sistema nervoso central, onde a dor ela realmente é percebida, porque você tem a integração dos componentes sensoriais e afetivos motivacionais. Então, a transdução do sinal, ela é a primeira etapa, né? Então, quando você tem ali um estímulo químico, térmico ou mecânico que aconteça perifericamente, né? E quando a gente fala perifericamente, pessoal, a gente não se refere somente a extremidades, por exemplo, o estímulo que vai acontecer somente aqui na palma da minha mão ou na planta do meu pé. Perifericamente inclui qualquer área periférica, né, do nosso corpo. Então, os nociceptores, eles estão presentes na periferia e eles são sensíveis a diferentes tipos de estímulos que têm diferentes intensidades nocivas também. Então, o estímulo pode ser térmico, pode ser mecânico, pode ser químico. Então, por exemplo, eu estou passando roupa, sem querer eu deixei o ferro cair na minha mão. O estímulo térmico, ele vai ativar os nociceptores. O estímulo mecânico, fui fechar a porta, fechei a porta em cima da minha mão, no meu dedo, né? Ou até mesmo estímulo químico, fui manipular, por exemplo, um ácido, derrubei um pouquinho no meu dedo, né? Todos esses tipos de estímulo, eles vão ativar os nociceptores que vão deflagrar o potencial de ação. Então, toda vez que a gente sente dor, a gente, né, tem essa captação do estímulo recebido pelos nociceptores. A transdução, então, nada mais é do que o estímulo nocivo, que acontece ali perifericamente, gerando uma atividade elétrica no nociceptor, que leva a uma despolarização da membrana, né? Então, estímulo leva a um potencial de ação para a membrana e há, com isso, também a liberação de neurotransmissores nas terminações aferentes, periféricas e posteriormente centrais. Já a transmissão, como o próprio nome já diz, né, é quando esse impulso que foi gerado, ou seja, aquele potencial de ação que foi gerado ali, ele vai ser carregado para estruturas do sistema nervoso central, onde realmente eu vou perceber a dor. E como que esse impulso, esse estímulo, ele é levado? Né, pelas fibras aferentes primárias. E essas fibras aferentes primárias, elas podem ser de vários tipos, que a gente vai falar com mais detalhes aqui nessa parte, né? Então, a gente tem vários tipos de fibras aferentes, fibras do tipo A alfa, A beta, A delta e fibra 6. Elas têm diferenças anatômicas entre elas, né? Então, por exemplo, a fibra A alfa e a beta, elas são fibras de um calibre maior do que a delta e C, né? Possuem, né? Elas são mielinizadas, ou seja, elas possuem a bainha de mielina. E por elas serem altamente calibrosas, elas conduzem esses impulsos numa velocidade muito grande, tá? Então, as fibras A alfa e a beta, por exemplo, a gente chama de fibras que não conduzem dor. E a gente vai ver com mais detalhes para frente o porquê disso, tá? Já as fibras A delta e C são as fibras que a gente chama que conduzem a dor,
Então, elas têm diferença bem específicas entre elas. Por exemplo, a alfa, ela é uma fibra mielinizada, de um calibre bem menor do que as outras fibras anteriormente citadas, que conduz o impulso numa velocidade ali de 5 a 30 metros por segundo. Enquanto a fibra C, ela é uma fibra não mielinizada e, por isso, ela conduz o impulso de forma muito mais lenta, de 0,5 a 2 metros por segundo, tá? Então, esse estímulo que é captado no nosso receptor, transformado em potencial de ação, ele vai ser transmitido, vai ser conduzido por esses tipos de fibras aqui. Aqui é uma figura clássica do Atlas de Farmacologia, né, que mostra uma situação de uma pessoa andando, né, descalça, um prego no caminho dela, e ela pisa nesse prego. Geralmente, o que acontece, pessoal, quando a gente está andando assim, a gente pisa alguma coisa, nossa primeira reação é o reflexo de retirada, né? Às vezes, muito antes mesmo de nós percebermos a dor. Por quê? A gente tem, né, um mecanismo de condução desse impulso, principalmente, né, pelas fibras motoras, pelas fibras que irradiam o músculo esquelético. Então, esse estímulo pelas fibras motoras chega até o corno dorsal da medula espinhal e volta para a periferia. Então, eu tenho sempre esse reflexo de retirada. Por isso que sempre quando eu tenho estímulo, a primeira coisa que eu faço é o quê? Retirar, né? Seja um estímulo térmico, ninguém pisa no prego e fica com o pé ali enterrado no prego, né? A não ser que esse pisão seja muito forte e o prego entre, mas sempre quando você encosta numa coisa muito quente ou você encosta numa coisa pontiaguda, por exemplo, você tem esse reflexo de retirada, que é conduzido e feito pelas fibras motoras, pelo músculo esquelético, e você retira. Só que esse impulso, ele continua sendo conduzido pelas fibras A, delta e C, que são as fibras que percebem a dor, né? Enquanto que as fibras motoras, a alfa e a delta, são essas fibras motoras que fazem esse reflexo de retirada. Então, essas fibras aferentes que eu falei para vocês anteriormente, elas inervam diferentes regiões dentro da medula espinal, né? A medula espinal, ela é anatomicamente dividida em lâminas, né? Então, lâminas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E as diferentes fibras, por exemplo, a fibra beta, que é uma fibra associada aos mecanos receptores, ela irradia aqui as lâminas 3, 4, 5 e 6 do corno dorsal da medula. Enquanto, por exemplo, a fibra A delta, que é ativada, pelos nociceptores, irradia aqui a lâmina 1 e a lâmina 5 do corno dorsal. E a fibra C, que também é uma fibra aferente primária envolvida no processo doloroso, ela irradia aqui a lâmina 1 e 2 do corno dorsal, tá bom? Então, quando a gente fala de dor, fisiologicamente, a dor ela vai ser conduzida, né, por fibras aferentes que vão levar esse estímulo que sai da periferia até o sistema nervoso central. E a gente chama essa via de via ascendente de condução da dor, tá? E, ao mesmo tempo, que a gente vai falar com mais detalhes para frente, a gente tem um mecanismo que funciona como se fosse um freio, né, para que a gente não sinta dor o tempo todo, que é a via descendente inibitória. Então, aqui nessa figura, ela é bem legal porque ela mostra e ela consegue correlacionar com uma situação de injúria. Então, por exemplo, quando você tem um estímulo químico, térmico ou mecânico lá na periferia, você tem a liberação de diversos mediadores inflamatórios, como bradicinina, serotonina, prostaglandinas, ATP e até mesmo íons H+, que vão sensibilizar ou estimular o nosso receptor. Uma vez que ele é sensibilizado ou estimulado, há a deflagração de um potencial de ação, né? Ou seja, uma despolarização da membrana, e esse impulso, ele é conduzido pelas fibras aferentes,
primárias, do tipo A delta ou C. Esse estímulo, ele chega ao corno dorsal da medula espinal, representado aqui por essa parte no Hzinho medular, onde ocorre a primeira sinapse sensorial. Esse mesmo impulso, ele continua sendo conduzido pelas fibras aferentes primárias, né? Então, aqui já é a parte da via ascendente da dor, chegando ao tálamo. Essas fibras aferentes primárias, elas também liberam substância P, que atua nos vasos sanguíneos, levando a vasodilatação, e a própria substância P também ativa os mastócitos, levando, né, a sua degranulação e liberação de histamina, que por sua vez também é um mediador que vai ativar os nociceptores, e aí você tem a contínua deflagração do potencial de ação e condução desse impulso até o sistema nervoso central. Esse gráfico aqui de baixo, ele é interessante porque ele mostra a intensificação da deflagração da membrana quando a gente associa ou tem a combinação ali de dois mediadores. Então, por exemplo, na primeira situação, quando eu administro somente a bradicinina, nessa concentração de 26 microgramas, a gente vê que há um aumento, né, nesse impulso nervoso. Posteriormente, quando eu adiciono prostaglandina do tipo PGE2, uma concentração um pouquinho maior, a gente não vê tanto aumento assim. Agora, quando a gente volta para essa mesma fibra que foi estimulada com PGE2 e coloca estímulos recorrentes de bradicinina, na mesma concentração do anterior, a gente vê que há uma intensificação desse estímulo nervoso, ou seja, bradicinina e prostaglandina, né, elas ativam potencialmente o nociceptor, levando à despolarização da membrana e condução do impulso nervoso. Então, como eu falei para vocês, né, quando tem essa lesão tecidual, há vários mediadores químicos que são liberados. Então, essa injúria tecidual, ela pode ser causada por um trauma, por calor, por próprio, né, procedimento cirúrgico. E os estimuladores são glutamato, substância P, bradicinina e óxido nítrico, e os sensibilizadores são prostaglandina e serotonina. Ambos, tanto os estimuladores quanto os sensibilizadores, são mediadores que vão ativar o nociceptor e vão levar à despolarização da membrana. Então, aqui é uma figurinha um pouquinho resumida do que a gente falou, tá? Vou ser bem breve, porque ela é um pouco repetida. Então, sempre que tem um estímulo químico, térmico ou mecânico na periferia, liberação de vários mediadores inflamatórios que ativam, sensibilizando ou estimulando os nociceptores, despolarizando a membrana, gerando o potencial de ação, que é propagado por toda a fibra aferente primária, chegando ao corno dorsal da medula espinal, onde ocorre a primeira sinapse, e esse impulso ele continua sendo conduzido pelas vias ascendentes da dor. A percepção, gente, ela vai acontecer lá no sistema nervoso central. Então, o estímulo, vejam bem, né? Ele sai lá da periferia, né? Sendo conduzido pelas fibras aferentes, aqui em vermelho na figura, né? Tem ali a primeira sinapse sensorial que ocorre no corno dorsal da medula espinal. Então, essas fibras que estão aí representadas em vermelho, gente, que representam, na verdade, o trato espinotalâmico, é a via ascendente de condução da dor, tá? Enquanto que aqui nessa figura, o que está representado, né, com umas fibras azuis, é a via descendente de condução da dor. Então, essa via descendente é uma via inibitória. Lembra que eu falei para vocês lá que ela funciona como se fosse um freio, né? Senão a gente sentiria dor o tempo todo, né? Qualquer estímulo que a gente tenha, né? Ou qualquer injúria tecidual que a gente tenha, se a gente não tiver esse mecanismo de controle, a gente vai sentir dor, né? O tempo inteiro. Então, claro que dependendo do tipo do estímulo, né? Do tamanho da lesão que esse estímulo lhe provoque, a gente pode sentir dor por tempo maior. Mas, em algum momento, essa dor ela vai diminuindo. Com certeza, vocês já devem ter passado por experiências dolorosas, né? E podem perceber que sempre o primeiro contato com o estímulo, a dor, ela fica ali, né?
bem presente, depois ela vai diminuindo na intensidade proporcional frente àquele estímulo. Uma coisa que é interessante, né, quando eu falei lá para vocês que as fibras A, beta, né, e a alfa, que são fibras motoras, elas são fibras que a gente chama que não conduzem dor. Por exemplo, uma mulher quando faz, uma mulher ou um homem, né, na verdade, quando faz, por exemplo, uma depilação a cera, né, é uma sessão dolorosa. Geralmente, a primeira coisa que a pessoa que está fazendo esse procedimento em você, ela faz imediatamente após puxar aquela cera, é passar a mão no local, né, o tato. Por quê? Porque o tato, ele é, né, relacionado com essas fibras A, beta, a alfa, que são fibras motoras e que conduzem o impulso mais rápido. Então, imediatamente a puxar essa cera quente dali que provocaria dor, a pessoa vem com o tato e a gente primeiro sente o tato e depois a dor. Vocês já repararam isso? Se não repararam, reparem, porque isso acontece e é real. Né? Isso tudo é explicado exatamente pela condução. As fibras que conduzem o tato, né, na verdade, os mecanorreceptores, por elas serem altamente calibrosas, né, e conduzirem o impulso mais rapidamente, quando a gente coloca ela ali, logo depois do estímulo doloroso, a gente sente primeiro ela do que o estímulo doloroso. Então, como que acontece esse controle inibitório? Ele acontece especificamente numa região do sistema nervoso central chamado de substância cinzenta periaquedutal. E essa região, na verdade, né, que a gente chama de PAG, que é em inglês, né, ela também tem uma conexão, né, ali com a região da medula rostrovental. Então, naquela região ali da medula rostrovental, a gente tem a liberação de serotonina e de noradrenalina, principalmente pelo lóculo cerúleus, né? Que são substâncias analgésicas. Lembram lá no início que eu falei sobre aquela parte de limiar, né? Substâncias que aumentam o limiar. Então, tudo que aumenta o meu limiar faz com que eu sinta menos dor. E tudo que diminui o meu limiar faz com que eu sinta mais dor. Então, serotonina, quando liberada nessa região do sistema nervoso central e não na periferia, ela é analgésica, tá? Mas quando eu tenho uma injúria e eu tenho a liberação de mediadores inflamatórios, a serotonina lá na periferia, nos nossos receptores, ela é algésica, tá bom? Então, a via descendente inibitória, ela atenua o estímulo excitatório, exatamente para ter esse freio, para ter esse controle e a gente não sentir dor o tempo todo. Aqui é uma figurinha clássica, né, que a gente sempre aborda quando a gente vai falar de dor, que mostra aqui o sistema de controle de portão. Então, eu acho que o meu cursor não aparece para vocês, né, mas vocês conseguem ver aqui à direita que a gente tem as fibras aferentes nociceptivas, principalmente as fibras C e a delta. Então, periferia, estímulo, né, químico térmico-mecânico, ativa nociceptores, deflagração do potencial de ação, condução desse impulso até o corno dorsal da medula espinal, que nessa figura é representado por esse quadrado pontilhado todo em cinza, né? Então, a bolinha ali branquinha é a primeira sinapse, esse impulso ele continua sendo conduzido pelas vias ascendentes até o tálamo, presente no sistema nervoso central. O tálamo vai organizar informações para centros superiores, né? Que é o sistema límbico e o córtex somatosensorial, o sistema límbico responsável pelo componente afetivo motivacional e córtex somatosensorial pela localização. O tálamo, ele também organiza informações para regiões inferiores, que são as regiões que estão associadas às vias descendentes inibitórias. Então, ativação de PAG, né? E também a ativação da região da substância cinzenta periaquedutal, onde há a presença dos neurônios, dos interneurônios que são inibitórios e que são ativados também pelas fibras A, beta e a alfa, tá? Então, quando a fibra A, beta e a alfa ativam esses interneurônios inibitórios presentes na substância gelatinosa, aqui nessa figura representada em amarelo, eles inibem a condução do impulso porque eles liberam, né, substâncias que inibem a condução. Então, a via descendente inibitória ativa a substância cinzenta periaquedutal, onde há esses interneurônios inibitórios, que, por sua vez, inibem a condução aqui em cima
feita pelas fibras C e A delta, tá? E além disso, né, aqui na verdade é uma outra figurinha que eu acho um pouco mais fácil de ver, ó, tá vendo? Aqui em cima vocês têm as fibras A alfa e A beta, representadas em azul, tá? Elas, por sua vez, ativam o interneurônio bem aí no meio pela bolinha cinza, que é um interneurônio inibitório, então elas ativam a inibição da condução, tá? Então, se vocês virem, ó, quando elas ativam o interneurônio, elas freiam a condução pelo trato espinotalâmico, enquanto, por sua vez, as fibras C e a delta, elas inibem esse interneurônio inibitório, tá? Então, mesmo que as fibras A beta e alfa, que a gente chama que são fibras que não conduzem dor, elas sejam mais fibras mecanorreceptoras, elas têm um papel importante na condução, porque elas diminuem a propagação do estímulo nervoso que leva à percepção da dor, tá bom? Por estimularem esses interneurônios inibitórios. Então, aqui é uma figurinha também que resume o que a gente falou fisiologicamente, né? Então, a gente tem aqui embaixo, né, as fibras aferentes nociceptivas, ativadas ali, na verdade, né, que são ativadas porque o nociceptor foi ativado. Esse estímulo chega no corno dorsal da medula espinal, primeira sinapse sensorial, o estímulo sobe pela via ascendente, chegando ao tálamo, que organiza informações para centros superiores. Para regiões inferiores, e aí quando a gente olha aqui para esse meio da figura, que é da substância cinzenta periaquedutal, a gente vê a ativação dessa região, que por sua vez ativa essa outra região aqui, né, que é o núcleo magno da RAF, e o núcleo magno da RAF, ele libera substâncias analgésicas, ou seja, que aumentam o limiar. Então, tanto serotonina quanto encefalinas, que são os nossos opioides endógenos, tá? Além disso, o locus cerúleus liberam também noradrenalina, que nessa região do sistema nervoso central também são substâncias analgésicas. Por quê? Porque elas freiam essa ativação, essa sinapse aqui que ocorre no corno dorsal da medula espinal. Então, a gente tem esse controle de portão feito pela ativação das vias descendentes inibitórias, que ocorrem exatamente para que a gente não sinta dor o tempo todo. Então, a gente produz substâncias analgésicas endógenas, né? Então, quando a gente pensa em quadros dolorosos, né? Vamos pensar em quadros tanto de dor aguda quanto de dor crônica. A gente pode pensar em, antes de tudo, né? Dependendo, claro, gente, do tipo de dor, do tipo de patologia que a pessoa tem, antes mesmo de tentar entrar com uma terapia farmacológica, tentar entrar com terapias não farmacológicas, né? Então, a gente hoje tem vários tipos de terapias que são terapias já chamadas de terapias analgésicas por si, né? Então, por exemplo, você fazer, por exemplo, atividade física, né? Pode ser considerada analgésica, porque você tem liberação ali de endorfina. Endorfina é um analgésico endógeno, né? A gente tem aí a nosso favor também a acupuntura, então, que já é um pouco um mecanismo diferente, né? Você tem ali a ativação de pontos específicos, né? Então, já tem vários estudos também que mostram que essas ativações de pontos específicos levam à liberação de mais mediadores endógenos que são analgésicos, né? Ou até mesmo fazer coisas que sejam prazerosas, né? Enfim, de repente, uma pessoa gosta muito de ler, né? Se sente bem, uma sensação de bem-estar. Isso acaba contribuindo para a liberação também, né, indiretamente, de mediadores que são analgésicos. Então, muitas vezes, antes da gente pensar, não, eu tenho um quadro de dor recorrente, não preciso tomar logo um medicamento. Então, antes mesmo de pensar de entrar com um fármaco especificamente, temos que tentar procurar, né, terapias que sejam alternativas. Isso não quer dizer, gente, que a pessoa que sinta dor, ela não vá procurar um médico, né? Ela tem que procurar, ela tem que investigar, principalmente se essa dor ela for recorrente, né? Dependendo da intensidade, da duração dessa dor, exatamente para ver se tem alguma coisa por trás, alguma patologia, e se aquela dor ela
né? Não é somente um sinal ou sintoma de uma possível patologia. Então, o que hoje a gente tem disponível, né, para ser usado no controle da dor? Nós temos os AINES, que na verdade eles não são analgésicos, mas eles são anti-inflamatórios não esteroidais. E de acordo com o mecanismo deles, né, a gente tem os AINES aí que são AINES não seletivos e os seletivos COX-2. Eles, ao inibirem, por exemplo, a COX-1 ou a COX-2, que são enzimas que participam lá da cascata do ácido araquidônico, então, quando ocorre, por exemplo, uma injúria tecidual, a gente tem, né, a ativação da fosfolipase 2, que cliva os fosfolipídios de membrana em ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico ele pode gerar, né, na verdade, ele pode sofrer ação, tanto da ciclooxigenase quanto da LOX, que é a lipoxigenase. Então, quando ele sofre a ação da COX, ele é clivado em prostanoides, e a gente tem prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. E se ele for clivado, né, pela lipoxigenase, ele vai dar origem aos leucotrienos, aos EPs, né, que tanto os leucotrienos quanto os prostanoides, né, de uma forma geral, eles são inflamatórios, né? Então, por exemplo, a prostaglandina E2, ela é uma prostaglandina que é responsável pela vasodilatação e febre, né? O tromboxano A2, ele está presente, né, nas plaquetas, ele faz o processo de agregação plaquetária, né? Então, quando a gente olha para a via da LOX, quando tem liberação lá de hipoxinas, a gente tem quimiotaxia de macrófagos, né, de células do sistema imune. Então, tudo que envolve o componente inflamatório, né? Então, quando a gente fala do uso de um AINE para tratar a dor, a gente pensa na questão, né? Se ele é um fármaco que vai inibir a COX, que é uma enzima que participa lá da via do ácido araquidônico, gerando prostaglandina, por exemplo, como prostaglandina 2, que é a prostaglandina que também pode ativar os nociceptores e causar dor, se eu uso um AINE, eu posso, por exemplo, né, ter esse efeito analgésico indireto. Agora, por exemplo, paracetamol e dipirona não são fármacos anti-inflamatórios, são somente analgésicos e antitérmicos, porque eles têm mecanismos específicos, principalmente mecanismos mais recentes, que saíram em estudos mais recentes, estão relacionados com, né, o bloqueio de receptores TRPV1, que são canais iônicos que participam do processo doloroso, né? Então, alguns AINES acabam sendo utilizados, né, para tratar a dor por ter essa inibição de COX e ter essa diminuição na produção de PGA2, né? Então, AINES clássicos, né, que vocês já devem ter ouvido falar, o AS, né, mas o AS ele é um fármaco que ele é muito mais utilizado como antiplaquetário, principalmente em doses baixas, do que como anti-inflamatório em si, né? Mas a gente tem vários outros exemplos aí, ibuprofeno, né, nimesulida, são fármacos que têm um mecanismo de ação anti-inflamatório bem descrito. Outras opções, né, seriam usar os anestéticos locais, e essa classe de fármacos ela é muito utilizada principalmente na prática odontológica, né, para procedimentos cirúrgicos principalmente, né? Então, o mecanismo de ação deles envolve o bloqueio de canais de sódio, né? E como o próprio nome já diz, ele é um anestésico local. A gente quer que essa anestesia ela aconteça somente naquele local onde haverá, né, o procedimento. Então, é muito comum em procedimentos cirúrgicos você ter lá na mesma seringa, né, na mesma ampola, um anestésico associado a um vasoconstritor, exatamente para poder diminuir, né, a vasodilatação, exatamente promovendo a vasoconstrição. E se você tem uma vasoconstrição, você garante que aquele anestésico local ele fica mais concentrado ali naquele local e que o paciente ele não tem absorção sistêmica, né? Isso aumenta o tempo também de anestesia, assim, você precisa ficar toda hora anestesiando o paciente. Claro que isso, né, vai variar muito de uma pessoa para outra, principalmente em relação ao limiar. Então, tem pessoas que com uma dose usual de anestésico local para um procedimento cirúrgico continuam sentindo dor e é preciso, né, aumentar a anestesia naquele local. Outra opção também, né, são os opioides. Então, os opioides aí a gente, né, tem o clássico morfina, né, são fármacos usados para tratar principalmente dor de moderada a grave, severa, né? Então, não vão ser utilizados, não devem, né? Hipótese nenhuma, né, gente? Até porque são fármacos controlados, né? Você não consegue
livre acesso comprar na farmácia, né? Para uma simples dor de cabeça, óbvio, né? Mas é uma classe que é utilizada para tratar a dor e é uma opção de tratamento. E para tratar a dor crônica, o que a gente tem disponível, né? Primeira linha para tratar dor crônica, principalmente dor neuropática, seja ela causada, por exemplo, pelo uso de quimioterápico, seja ela causada pela diabetes, que eu acabei esquecendo de falar lá no início para vocês, que a gente tem a neuropatia diabética, né? Então, pacientes que têm diabetes, eles podem desenvolver a neuropatia, que é essa destruição das fibras pelo próprio aumento da glicemia, né? O mecanismo ainda não é muito elucidado, mas o que se acredita é que os níveis alterados de açúcar, eles possam destruir as fibras periféricas, causando lesões, né? Então, primeira linha para tratar dor crônica são fármacos que inibem a recaptação de serotonina, né? Então, como, por exemplo, venlafaxina e duloxetina. Alguns antidepressivos tricíclicos, né? Como a amitriptilina ou nortriptilina. E também a gabapentina ou pregabalina, que são análogos do GABA. E aí eles modulam canais de cálcio, na verdade eles fecham canais de cálcio, e aí se eu não tenho cálcio entrando na célula, eu não tenho liberação de neurotransmissores, principalmente como glutamato, substância P, né? E aí com isso eu tenho uma diminuição do meu, da estabilidade daquela membrana, logo, né? Eu tenho um aumento no meu limiar doloroso. A segunda linha para o tratamento da dor crônica envolve adesivos de capsaicina, que é uma terapia mais recente e bem mais cara, né? Lidocaína ou até mesmo o tramadol, que é um opioide fraco que pode ser usado. E a terceira linha, a opção é tratar com opioides mais fortes. E aí entraria morfina, né? Então, a OMS, ela sugeriu uma escala analgésica, ou seja, o que utilizar para tratar a dor no paciente, né? Então, se o paciente ele tem uma dor branda moderada, ele pode usar o analgésico não opioide, então, por exemplo, paracetamol, dipirona, né? Ou até mesmo o próprio AINE, né? Ele consegue controlar, ao diminuir essa liberação de PGA2, a dor. Agora, se o paciente, ele continua com essa dor, principalmente para moderada, e essa dor não foi resolvida, né, com os fármacos na primeira opção, entra-se com opioides fracos, como o tramadol, codeína, que nem é tão utilizada assim como o fármaco analgésico, ela tem mais um efeito antitussígeno, né? Agora, se o paciente começa a entrar num quadro de dor grave, ele precisa usar opioides mais fortes, como morfina, fentanil, até mesmo oxicodona, né? Então, você pode até mesmo associar, né, aos fármacos de primeira linha, e aí você, fazendo uma associação farmacológica, você consegue, talvez, ter ali, talvez não, você tem ali 2 fármacos que atuam por mecanismos de ação diferentes, e você acaba conseguindo diminuir a dose, o que reflete também na diminuição dos efeitos adversos para esse paciente. E agora, gente, eu vou entrar numa parte que eu acho bem legal, né? Eu fiz essa parte introdutória sobre como que a dor ela é percebida, como ela é conduzida, né? Como que a gente avalia a dor, né? E como a nossa prática mais tarde é de avaliação em animais, né? Como será que a gente avalia a dor em animais? Então, antes de tudo, como que a gente avalia a dor em nós, seres humanos? O padrão ouro é a expressão verbal, né? Se eu sinto dor, eu verbalizo para o meu médico, olha, doutor, eu sinto dor muito forte aqui nas costas, estou com uma dor muito forte na lombar, né? A gente consegue verbalizar, e uma vez que a gente verbaliza, é muito mais fácil a gente investigar por outros exames, né? Exames bioquímicos, se forem necessários, exames de imagem, né? Para comprovar alguma lesão, por exemplo. Então, aqui tem uma charge engraçada, né? Do paciente fala, doutor, eu tenho uma dor que passa daqui para lá, de lá para cá, o que pode ser, né? E aí o médico brinca, uma dor passageira. Então, o importante é que a gente consegue, né, dizer para o médico o que a gente está sentindo e aonde a gente está sentindo. Agora, como avaliar a dor em animais? Aí fica mais difícil, né, gente? O camundongo, por exemplo, que é o tipo, né, de animal que a gente mais trabalha aqui, ou melhor, que a gente trabalha aqui,
assim como os outros, eles não verbalizam para a gente, olha, eu estou sentindo muita dor, numa escala de 0 a 10, estou sentindo muita dor, né? Então, a gente tem alguns mecanismos de avaliação facial dos camundongos, mas ele não verbaliza para a gente, né? Então, pode acabar tendo a nossa subjetividade de avaliar aquele animal, né? Então, uma outra chargezinha engraçada, né? Em que o Garfield pergunta, e aí, como você está hoje, Garfield? Você que tem que dizer, né? E ela se sente veterinária. Então, é muito difícil, porque a gente... Como que a gente decide o que avaliar de dor em animal? Então, por isso que quando eu falei lá para vocês no início, quando a gente tem aquela diferença entre dor e nocepção, né? Não é que o animal não sinta dor. O animal, ele sente dor. Ele sente dor porque ele também tem um componente afetivo motivacional. Agora, a gente não consegue mensurar a dor nele porque ele não consegue verbalizar para a gente. Então, no animal, a gente consegue avaliar a nocepção, que é a gente ver o estímulo que a gente quer para causar, por exemplo, a dor naquele animal, e a resposta dele frente àquele estímulo, mas não a dor. Mas eles sentem dor também, né? E aí, né, o grande desafio para quem trabalha com investigação, né, de mecanismos fisiopatológicos da dor, tanto dor aguda e principalmente agora dor neuropática, né, na busca por novos fármacos que sejam novos protótipos a fármacos, né, analgésicos, desculpa, é que a gente não consegue, né, ter essa avaliação por eles não se expressarem verbalmente. E aí a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre essa avaliação da dor em animais, né? Então, assim, claro, pessoal, que todo experimento, né, que a gente vai fazer, seja ele com qualquer tipo de animal, a gente tem que garantir que aquele animal ele esteja em condições adequadas, né? Então, ele tem que estar no seu ambiente adequado de manutenção, no biotério, com temperatura, luz controlado, né? Dependendo do tipo de resposta que eu quero avaliar, né, eu não posso, por exemplo, anestesiar aquele animal. Então, eu que trabalho aqui na busca de novas substâncias que possam ser analgésicas, eu não posso promover um estímulo doloroso no animal e tratar ele com um analgésico já conhecido, porque eu quero ver, por exemplo, se a minha substância sintética que eu testo, ela tem esse efeito. Então, no caso da gente que trabalha com modelos de nocepção, modelos de dor em animais, buscando novas substâncias, eu não posso minimizar essa dor que o camundongo ele sente, né? Agora, outros procedimentos, né? Por exemplo, quando você vai submeter um animal a uma cirurgia, né? Então, vou dar um exemplo de um grupo aqui do laboratório que trabalha com endometriose. A gente não, óbvio, não pode, né? Trabalhar isso até, na verdade, é contraindicado pelo você fazer uma operação no camundongo sem anestesiá-lo. Então, sim, nesse caso, você utiliza um anestésico, né? Para poder manipular aquele camundongo, então numa dose conhecida, em que aquela anestesia ela consegue ser mantida o tempo suficiente para os pesquisadores conseguirem realizar o procedimento cirúrgico e, posteriormente, esse camundongo e depois ele volta, né? Então, a gente tem que sempre promover o melhor bem-estar para aquele camundongo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente aqui que trabalha com dor, avaliação de dor, nesse caso, a gente não pode administrar nada que tire, né, esse parâmetro doloroso, porque senão eu não vou ver o que eu quero realmente enxergar naquele experimento. Então, o que eu tenho que levar em consideração para avaliar a dor na verdade, nos animais, né? Lembrando, gente, que estudos em animais envolvem, né, ratos, camundongos, coelhos, né? Claro que na pesquisa básica, a gente vê que 98% dos artigos que saem são com camundongos, né? Principalmente, tem uma outra parcela que também tem muitas publicações com ratos. Então, o principal é qual é a familiaridade com a espécie, né? Então, assim, já tem vários artigos que mostram que os camundongos, eles têm, né, uma similaridade genética muito grande, né, que faz com que a gente consiga translacionar os dados que a gente tem, muitas vezes, em estudos com camundongos para futuras pesquisas clínicas, né? Então, a pesquisa básica, a pesquisa pré-clínica, ela é a base para a pesquisa clínica em seres humanos, né? O importante é saber as diferenças também entre as espécies. E é importante também avaliar comportamentos inespecíficos, né? Então, por exemplo, se a gente
tem lá o nosso animal mantido no biotério, nas condições ideais, a gente tem que sempre observar como que ele se comporta. Então, será que ele se alimenta bem, né? Ele consegue ter acesso direitinho à ração e à água? Ele é um camundongo que está com aquela coluna arqueada? Ele tem alteração na pelagem? Ele tem alguma outra área afetada? Às vezes é muito comum você ver camundongo, né, assim, com conjuntivite, então a gente vê o globo ocular dele, né, o olhinho mais fechado. Então, tudo isso aqui vai influenciar não somente em experimentos comportamentais, que incluem experimentos em que a gente avalia dor, ou avalia, né, atividade neuronal, por exemplo, mas em outros parâmetros também. Então, é muito importante garantir que esses camundongos eles estejam realmente nas condições adequadas para serem utilizados nos experimentos. E aí é muito interessante, né, que em 2010, né, um grupo de pesquisadores, eles idealizaram e fizeram a chamada Grimace Scale para camundongos, né? Então, traduzindo ao pé da letra, seria uma escala de caretas, né? Então, assim, não traduzam, né? A gente não usa esse nome traduzido, a gente usa ela em inglês mesmo, que é o Grimace Scale, e, na verdade, ela é para tudo, né? Ela serve tanto para rato, camundongo, coelho, cavalo, né? Ovelha, só que elas têm umas variações de observações. Então, aqui eu estou destacando o que deve ser observado na escala, na Grimace Scale para camundongos, né? Então, é uma escala visual, né? Onde a gente avalia a expressão facial do camundongo frente a um estímulo que pode ser espontâneo ou evocado. Eu vou falar mais para frente com detalhes do que é isso. Então, para essa escala que foi idealizada em 2010 para camundongos, eles avaliam a posição da orelha, os olhos, o focinho, que inclui aqui a parte do nariz e das bochechas, e as vibriças, né? Então, é uma escala que permite fazer essa avaliação facial da dor. Então, ela tem um score, né, uma pontuação, que varia de 0 a 2, então, na verdade, se é 0, você não tem a presença, né? Assim, na verdade, você tem aquele estímulo que não causa, ou seja, uma ausência. 1 é moderado e 2 é severo, tá? Então, esse aqui foi o artigo do grupo de 2010 que saiu, né? Eles fizeram essa codificação facial das expressões de dor do camundongo em animais de laboratório. E eles conseguiram correlacionar essa escala facial, né, com a escala que a gente tem usualmente para seres humanos. Eu acabei não colocando aqui na apresentação, mas a gente tem várias escalas de avaliação de dor que o médico ele mostra para a gente quando a gente vai no consultório, né? Ou até mesmo ele pergunta, numa escala de 0 a 10, o quanto você sente essa dor, né? Então, eles tentaram correlacionar, e está aqui embaixo, né? Eu exemplifiquei aqui para vocês, variando de leve a intensa, os estágios, né, de ausente, moderado e severo com essa escala que é usada para humanos, né? Só que aí é a grande questão, né? A gente não tem a comunicação verbal do camundongo, a gente tem a observação do experimentador frente, né, a esses parâmetros anteriormente citados, que é orelha, olhos, focinho e vibriças. Então, esse artigo de 2010, ele mostrou exatamente, né, como que os animais, eles têm essa variação na expressão facial frente a um estímulo doloroso. Então, o camundongo normal, sem nenhum estímulo, né, ele tem os olhinhos bem abertos, né, e quando ele começa a sentir um pouco mais de dor, esse olhinho começa a ficar mais fechado, e quanto mais fechado, mais dor aquele camundongo ele está sentindo. Então, a gente que trabalha com modelos de nocicepção em camundongo, a gente vê isso claramente. Eu vou falar mais para o final sobre os nossos modelos que a gente tem na aula prática, que vocês vão ver, que quando a gente injeta uma substância, que é uma substância algésica, que promove dor naquele camundongo, e que ele vai ter como resposta, por exemplo, lamber a pata, ele, quando não está lambendo, ele está bem encolhidinho, quietinho, o olhinho bem fechado, né? O focinho dele também, ele muda, né? Na verdade, engloba aqui a parte eles chamam de protuberância do focinho e protuberância da bochecha, então ele fica com o focinho mais encolhidinho, né, do que alongado. A posição da orelha, normal, essas orelhas elas são eretas, né? E conforme ele vai sentindo muita dor, essa orelhinha ela vai deitando, né? Descendo assim.
E as vibriças, normalmente, elas ficam bem, né, assim, vamos dizer, lateralizadas, e quando ele sente muita dor, elas caem um pouquinho assim para baixo. Então, visualmente, a gente também consegue avaliar esses animais nos nossos modelos de nocicepção. E aí, mais recentemente, agora, de 2022, né, para cá, saiu um artigo na Nature Reviews Neuroscience mostrando as inovações, né, e os avanços tanto na modelagem quanto na mensuração da dor em animais. Então, aqui eu vou falar brevemente sobre o que a gente tem disponível de modelos para avaliar dor, né, ou nocicepção em camundongos, e quais são as limitações deles. Então, esse artigo, ele aborda 4 eixos principais, né? Qual o tipo de animal que eu vou trabalhar? Qual o modelo de lesão que eu vou promover? Ou seja, é uma dor aguda ou uma dor crônica que eu vou causar nesse animal? O ambiente laboratorial, e isso inclui tanto o ambiente em que o animal ele é mantido, quanto o ambiente de experimentação. Isso é muito importante para quem trabalha com um teste comportamental. E a escolha da avaliação, ou seja, o tipo de resposta que eu quero ver. Né? É frente a um estímulo térmico? É frente a um estímulo mecânico? É frente a um estímulo químico? Tá? Então, esse artigo é fresquinho, agora de fevereiro de 2022. Ele mostra, né? Ele faz uma correlação de dados desde 1980 até 2020, mostrando quais são os tipos de animais mais utilizados na pesquisa para avaliação da dor. Então, o que a gente vê é que o número de artigos, né, de publicações que saem falando sobre dor em animais vem crescendo com camundongos e diminuindo com ratos, né? E isso, claro, pode ser explicado talvez pela questão da manutenção dos animais, né? Não que manter camundongo seja muito mais fácil do que o rato, mas tem a questão do espaço, né? Então, se a gente compara o rato com o camundongo, o rato ele é maior, então ele precisa de caixa maior, né? Assim, na verdade, você precisa de caixas adequadas para cada tipo de animal, você precisa de espaços adequados, né? E aqui do lado, as espécies, né, que são mais utilizadas. Então, esse primeiro gráfico aqui, a gente tem as espécies de camundongos mais usadas. Aqui em cinza é o C56 Black, né? Tem uma variação, na verdade, de espécies. Aqui o que a gente usa no laboratório são os camundongos Swiss Webster, né? De ratos, a gente também tem uma variação, a gente tem o Worcester Springaldile, e o sexo, né? O sexo, na verdade, a grande maioria desses... Lembrando, né, pessoal, que ele fez uma busca, né, em artigos que saíram, né? Em mais de 20 anos, né? Quase 40 anos, né? Então, ele via que os experimentos, né, com dor eram feitos mais do que com camundongos, né? Aqui ele fez só com camundongos do sexo, masculino, né? Que está em cinza aqui. Uma parcela com camundongas fêmeas, né? O que a gente vê é que para alguns modelos que a gente faz aqui no laboratório, a gente não tem diferença de resposta frente ao estímulo doloroso entre machos e fêmeas, tá? Então a gente aqui usa tanto machos quanto fêmeas. A segunda situação é a escolha do modelo. Isso diz o quê? O modelo vai ser um modelo agudo de dor, um modelo crônico inflamatório, um modelo crônico neuropático, né? E o que a gente vê é que os modelos agudos, as publicações com modelos agudos, elas vêm caindo ao longo dos anos, e as publicações com modelos neuropáticos vêm crescendo, né? E foi o que eu falei para vocês lá atrás. A dor neuropática, ela não tem a sua fisiopatologia muito bem estabelecida, né, bem elucidada. Ela vem aumentando tanto a sua incidência quanto a sua prevalência na população, e não temos fármacos direcionados, adequados para tratar. Logo, com isso, né, a pesquisa vem crescendo nessa área para tentar, né, investigar não somente os mecanismos fisiopatológicos, mas também buscando uma nova substância, tá bom? A gente também vê aqui um aumento, né, nessa linha em amarelo, que são os modelos inflamatórios, e também outros modelos que ele não discrimina aqui no artigo. Em relação aos testes neuropáticos, né, então a gente tem vários tipos de modelos em animal para avaliação de dor neuropática. Então, a gente tem
o SNL, que é um modelo onde há uma ligação do nervo espinal, tem o modelo SNI, que é quando você tem uma injúria do nervo, você tem também o CCI, que é quando você promove uma constrição, né, do nervo ciático, principalmente, então você produz ali um processo neuropático. Aqui, ó, destaco também, né, em azulzinho escuro, segundo aqui na legenda, a neuropatia induzida por quimioterápicos também, então como a incidência de câncer na população está aumentando, logo, né, a parcela dela que utiliza quimioterápicos também aumenta, então quadros neuropáticos associados ao uso de quimioterápicos vem crescendo demasiadamente, né? Então, também vem aumentando a busca na investigação dos parâmetros fisiopatológicos da neuropatia induzida por quimioterápicos. E também, aqui em amarelinho, a neuropatia induzida por estreptozotocina, que é uma substância que destrói as células beta-pancreáticas dos camundongos e causa um quadro diabético no camundongo. Então, associada a modelos de neuropatia diabética, para avaliação também. Tá? Em relação aos ensaios que buscam investigar, né, modelos inflamatórios, a gente tem aqueles que são estimulados por componente adjuvante Freud, aqueles onde há injeção de carragenina, e aí pode ser uma carragenina na pata, por exemplo, que vai aumentar, vai causar uma hiperalgesia, né? Ou até mesmo o modelo de osteoartrite, que também é um modelo de dor crônica, e aí pode ser feito através da injeção de monocetato, né? E vai promover uma dor naquela articulação, um processo doloroso também bem importante. Então, como eu falei para vocês, o ambiente laboratorial ele é importantíssimo, e isso inclui um ambiente de manutenção, onde aqueles animais eles são acondicionados, o biotério deles, né? Então tem que respeitar o ciclo claro escuro, temperatura, né? Acesso livre, né, à comida e água, então o camundongo tem que ser colocado na sua gaiola, conseguir acessar comida, conseguir acessar água, se possível com algum enriquecimento ambiental, ou seja, colocar lá brinquedinhos para eles. Eles gostam muito do rolinho de papel higiênico, né? Isso é promover o bem-estar do animal, para você garantir, né, que isso não influencie no seu experimento. E o próprio ambiente experimental, né? Então, aonde eu vou realizar aquele ensaio de avaliação comportamental, no meu caso, que trabalho com dor, né? Eu tenho que ambientar aquele animal naquela sala, eu tenho que ambientar aquele animal no aparato. Então, aqui é um exemplo do aparato de Von Frey, que é um modelo onde a gente faz uma avaliação mecânica, né? E aí a gente pode, se a gente injetar uma carragenina na pata desse camundongo e avaliar frente ao estímulo, né? O Von Frey filamentos são canetinhas, né? Que a gente pode falar assim, que na pontinha tem filamento de nylon de diferentes gramaturas. Então a gente coloca um camundongo numa superfície que é telado o fundo dele, e a gente vem com essas agulhinhas de nylon e a gente toca na pata do camundongo, né? Então a gente tem um estímulo ali mecânico e vê o quanto ele responde, né? Então a gente coloca geralmente numa gramatura maior e vê se ele tira aquela pata ou não, e aí de acordo com esse reflexo de retirada, né, esse limiar de retirada, a gente vai diminuindo a gramatura desse nylon. Então, é importante ambientar ele no aparato de observação, ou seja, que eu vou promover aquele estímulo químico, térmico ou mecânico, tá? E aí, como que eu vou escolher? Então, qual modelo eu vou utilizar para avaliar dor, para avaliar a nocicepção, né? Então, a gente tem modelos químicos, que vocês vão ver na aula prática aí, que tem um modelo de lambedura induzido pela formalina, lambedura de pata. Então, a gente injeta formalina, 2,5% na pata, e observa como resposta a lambedura. Então, ele vai sentir dor, a patinha dele vai ficar inchada, ele vai tender a morder e lamber aquela pata. Então, a gente quantifica o tempo que ele permanece lambendo essa pata como uma resposta, tá? A gente pode também avaliar ele frente a um estímulo frio, né? Então, pode ser uma placa fria ou até mesmo o experimento do teste de alodinia ao frio, que é quando a gente coloca acetona na pata do camundongo. Então, a gente também coloca ele no aparato que é uma tela, vem com uma seringa e pinga uma gota, né, 20 microlitros ali de acetona, e vê a resposta dele, se ele vai lamber muito, se ele vai lamber pouco, né? Então, a alodinia ao frio é um modelo em que a gente, se o animal ele está saudável e a gente coloca, né, ele vai lamber muito pouco. Agora, se um animal, por exemplo, tem uma neuropatia e a gente pinga a acetona,
ele vai lamber muito, porque ele já está com um processo doloroso crônico ali. Tem também processos, né, de estímulo elétrico, tem como avaliar frente a um estímulo térmico, então vocês também vão ver na prática que é a placa quente, então a gente coloca o camundongo sobre uma placa aquecida e quantifica o tempo que ele demora a retirar essa pata, né, da superfície. Estímulos mecânicos, que eu dei o exemplo para vocês, do Von Frey, filamentos, tem também o Randall-Celito, que é um teste mecânico que a gente faz, a gente coloca a pata do camundongo e faz uma pressão nela, né? Então, são testes que podem ser feitos, ou até mesmo, né, a avaliação espontânea. Então, que a gente chama de não invocada. Então, claro, se eu estou colocando uma substância, estou promovendo um estímulo térmico, químico, mecânico ali, o camundongo ele vai sentir dor. Então, eu também, além de conseguir avaliar o reflexo frente a esse estímulo, eu também posso avaliar, de acordo com aquela escala de Grimes, os parâmetros referentes ao olho, orelha, focinho, né? E que ele espontaneamente a gente também poderia avaliar, mesmo sem estimular. Então, aqui é um gráfico que mostra também as publicações que vem crescendo, então a gente vem vendo a cada ano um aumento das publicações que avaliam, né, a dor em modelos de frio, né, placa fria ou ou alodinia, que é o caso da acetona, né? A gente vê uma diminuição das publicações com dados relacionados a estímulos térmicos, e a gente vê que ali mais para baixo, né, as linhas mais para baixo, a gente vê que os modelos químicos ou outros não, né, espontâneos ou não evocados, eles vêm se mantendo ali numa faixa de publicação, né? Mas a gente vê que é mais homogênea essa distribuição do que vem sendo publicado com quais modelos. Aqui é uma tabelinha que tem nesse artigo também, mostrando os tipos de modelos evocados e não evocados, o que é melhor, né? O que é mais aplicado para dor. Então, assim, o nosso se encaixa aqui, né, em modelos de reflexivos, vamos dizer assim, não reflexivos, mas de reflexos, né? Então, a gente injeta uma substância e vê qual é a resposta dele, né? Então, qual é o reflexo dele? Ele vai lamber e a gente vai quantificar isso como sendo, né, a reação dele frente ao estímulo, ou seja, o quanto ele sente de dor. Então, as recomendações desses autores é que é muito importante a gente saber escolher um animal, ou seja, o ideal é que se use animais, né, mais heterogêneos possível, porque a gente consegue translacionar isso para o humano, né? Nós não somos geneticamente iguais, óbvio, né? Então, a nossa população é extremamente heterogênea. Então, quanto mais heterogêneo utilizar os camundongos, né, melhor, porque eu consigo mimetizar ou chegar mais perto do que seria para o humano. O tipo de ensaio, então, o que eu quero, né, avaliar? Eu quero ver dor aguda, eu quero ver dor crônica? Dentro dos modelos que eu tenho para dor aguda e crônica, quais seriam melhor e que se encaixariam para eu responder a minha pergunta? Isso é muito importante, né? O próprio ambiente, então, tanto o ambiente de manutenção quanto o ambiente de experimentação desse animal, ele tem que ser muito bem preservado, né? E para isso, para você garantir, né, que isso não altere o comportamento dele na sua avaliação. E como que eu vou mensurar, né? Então, assim, quando a gente pensa na questão, será que eu quero um modelo, né, agudo crônico, porque eu quero investigar de repente uma nova substância, uma nova molécula que possa vir a ser um candidato a protótipo analgésico, que seja para tratar dor neuropática. Então, qual o melhor modelo que se adequa para eu conseguir investigar essa possível substância? Isso também é muito importante. E aí, esse slide aqui, ele mostra uma figurinha da Nature, que saiu em 2010. Na verdade, foi quando saiu o boom sobre muita coisa, e logo depois saiu essa escala de Grimes, né, em que os autores eles falavam que os experimentos com animais, eles trouxeram muitas informações sobre dor, né, só que o mais engraçado é que grande parte desses resultados não levou à produção, né, de novos analgésicos para uso em humanos. A gente sabe que tem uma lacuna muito grande entre o que está na pesquisa básica, o que vai para a pesquisa clínica, porque envolve o interesse da indústria em tornar aquela substância que foi descoberta e que está ali como promissora, como realmente um medicamento. Então, muitas substâncias são comprovadas cientificamente que têm efeito analgésico muito importante para modelos de dor aguda, dor crônica,
mas, infelizmente, não chegam, né, na prateleira do mercado, porque não tem, assim, muitas vezes, o grande interesse da indústria por trás em tornar aquele fármaco realmente um analgésico, um medicamento, né? E por isso, cada vez mais é importante a gente, né, entender como que também avaliar a expressão facial desses animais. Se possível, a atividade cerebral é uma maneira mais eficaz até para comprovar ainda mais cientificamente aquele possível novo fármaco que você está propondo como um novo analgésico. Então, aqui é só para adiantar um pouquinho da aula prática, né? Então, os modelos de nocepção de avaliação em vivo que a gente tem aqui no laboratório são vários. Eu destaquei 2 importantes para vocês virem aí mais para frente no vídeo da prática, né? Que são 2 modelos. Um em que a gente faz uma avaliação da dor periférica, né? Nocepção periférica, e o outro dor central. Então, o primeiro modelo é o modelo de lambedura de pata, que é induzido pela formalina. Então, como eu falei para vocês, a gente faz uma injeção na pata traseira do camundongo, né, com formalina, que é uma substância algésica, e ela vai promover dor naquele local. Esse modelo ele é dividido em duas fases. Uma primeira fase que caracteriza uma dor de origem neurogênica, ou seja, ativação direta dos noceptores, né, que ocorre durante os 5 primeiros minutos após a injeção. Então, essa primeira fase, a ativação das fibras sensoriais C e a delta. E a segunda fase é uma fase de dor de origem inflamatória, que ocorre de 15 a 30 minutos e está relacionada com a liberação de mediadores inflamatórios, como serotonina, braticnina e prostaglandinas, né? Então, aqui é um esqueminha do protocolo. Então, por exemplo, quando a gente aqui no nosso laboratório, é um laboratório de farmacologia da dor e da inflamação. Então, a gente investiga novas possíveis substâncias que tenham efeito analgésico e ou anti-inflamatório. Então, a gente sempre tenta testar, né, essas substâncias em modelos de dor, de nocepção. Então, aqui, sempre 1 hora antes da gente administrar a formalina na pata, a gente trata, né, esses camundongos com a nossa substância de interesse, por exemplo, ou veículo, ou AS ou morfina. Então, AS, ácido acetilsalicílico, e morfina são fármacos que são os nossos controles positivos, né? Então, a AS é um anti-inflamatório não esteroidal e a morfina é um opioide, né? 1 hora, né, após esses tratamentos que são por via oral, a gente injeta a formalina na pata e coloca eles num aparato onde a gente consegue, com o auxílio de um espelho, ver o quanto ele lambe aquela pata injetada. Então, a gente quantifica esse somatório do tempo durante os primeiros 5 minutos, com o auxílio de um cronômetro, há um intervalo de 10 minutos, e logo depois a gente tem ali a segunda fase, onde a gente quantifica também a lambedura desse animal durante 15 minutos. E em seguida vocês vão ver também o modelo da placa quente, que é um modelo, né, térmico. Ele é um modelo onde a gente avalia a nocepção central, tá? Então, a gente tem ali um estímulo térmico na periferia, mas que ativa vias superiores, central. E ele é um modelo que consiste, né, antes de eu tratar por via oral com a minha substância de interesse, o meu veículo, ou a morfina, que aqui é o opioide, é o fármaco controle positivo, eu tenho que fazer 2 medidas controles antes, né, com intervalos de meia hora. Então, menos 60 e menos 30, eu coloco esses animais sobre uma placa aquecida, né, com uma temperatura controlada de 55 graus Celsius. Dessas medidas controles, eu calculo uma média, que eu chamo, né, de linha de base, e dessa linha de base, eu também consigo calcular o cutoff. E esse cutoff, ele é muito importante, porque ele é o tempo máximo que o animal pode permanecer na placa sem que cause nenhum dano a essa patinha. Então, por exemplo, em cima desse cutoff, se eu estou investigando, por exemplo, uma substância que é analgésica, se, por exemplo, ela for uma substância muito, muito analgésica, o animal ele vai ficar muito mais tempo ali em cima daquela pata. Então, quando ele alcançar esse valor máximo aí do cutoff, eu já tiro ele da placa, nem espero ele ficar ali até lamber, tá? E aí, depois que eu faço essas medidas controles, eu trato no tempo zero, e depois, posteriormente, em intervalos de 30 minutos até 180, eu coloco esses mesmos animais sobre a placa aquecida, um de cada vez, e com o auxílio de um cronômetro, eu coloco ele ali, solto o cronômetro, né, e travo quando ele tiver o reflexo de retirada de lambedura ou de retirada daquela pata da placa aquecida. Aqui são alguns dados, né, publicados pelo nosso grupo, mostrando, né, os efeitos de substâncias que a gente
observou nesses modelos, então, que são alguns dados do meu doutorado. Eu trabalhei com amidas da serotonina, né, que são substâncias que estão presentes no café verde. Então, as amidas que eu trabalhei, elas não foram extraídas, mas sim sintetizadas em laboratório, né, e a gente fez o teste com essas amidas que, na verdade, é uma combinação de, né, ácidos graxos com a serotonina. Então, são cadeias longas de carbono, e eu tratei os camundongos com doses diferentes, de 0,1, 10 miligramas, e a gente viu que, por exemplo, no modelo da formalina, a substância ela foi capaz, né, de reduzir, tanto aqui na primeira fase quanto na segunda fase, nas duas maiores doses, o tempo de lambedura, se comparado aqui com o veículo, que é a barrinha branca. E quando a gente avaliou também essa mesma substância no modelo da placa quente, a gente, ao fazer um gráfico de área sob a curva, a gente viu que todas as 3 doses testadas aumentaram essa área sob a curva, ou seja, mostrando que realmente essa 18,5-HT, ela tinha um efeito analgésico, ela aumentava o tempo que o animal permanecia sobre a placa quente, né, mostrando o seu efeito analgésico. Também tive alguns, eu acho que desformatou um pouquinho, vocês estão vendo só os pontinhos, né? Mas alguns dados em que a C18, que foi a substância que eu trabalhei, ela também prevenia neuropatia diabética. Então, eu injetei estreptocina nos animais, eles se tornaram diabéticos. Uma vez que eles estavam diabéticos, eu fiz, né, a avaliação deles, né, na placa quente, ou seja, quantifiquei o tempo de latência, o quanto que eles demoravam para retirar aquela patinha da superfície aquecida, e eu vi também que a minha substância ela era capaz de aumentar o tempo que os animais permaneciam na placa. Ou seja, ela prevenia, né, reduzia a neuropatia diabética em camundongos. E também mais alguns dados do nosso grupo, de outras amidas da serotonina, né? Então, teve um outro pesquisador, um outro doutorando, né, que trabalhou com amidas com cadeias mais longas até do que a minha, C20 e C22, e ele também novamente mostrou, tanto no modelo de formalina quanto no de placa quente, né? Então, tanto na avaliação da nocicepção central quanto periférica, que as substâncias, né, principalmente nas duas maiores doses aqui, nos gráficos da direita, diminuíam o tempo de lambedura em relação ao controle, ao veículo, e também aumentavam, né, a área sob a curva, ou seja, também tinha um efeito analgésico no modelo da placa quente, mostrando que esses modelos eles são usualmente, né, e confiáveis para a gente conseguir avaliar o efeito analgésico de substâncias, né, candidatas ou não a novos protótipos de fármacos analgésicos. Eu acho que encerro por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E agora acho que a gente vai lá para